The Abercrombie Kids Summer Sale is in full swing, with up to 50% off select styles for the season. Summer plans, vacation, and camp days are all covered, with new dresses, shorts, tees, and swim. Abercrombie Kids has the summer staples they need and the looks that they want to wear. Shop in-store, online, or in the app. Offer applies to select styles as indicated. Discount applied at checkout online. Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entre e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, meninas? Errei? Spoiler. A gente vai errar tanto quanto vocês nas análises, afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria, né? Eu sou a Ana Ricari. Eu sou Nina Tonsic. E eu sou Agnes Brista. E a gente vai estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E, claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama o nosso programa. Gente, eu passei no exame psicotécnico! Qualquer um tá passando hoje em dia. Realmente, quem diria? Vamos rever. aí também é Tá qualquer fácil, um. hein? Tá fácil, galera. Aí eu tenho uma teoria muito boa, que é assim... Diga. Eu dirijo muito bem, né? E aí, eu tava falando com uma amiga sobre isso, sobre dirigir muito bem. E ela falou, nossa, amiga, a gente tirou a carta no mesmo período, como é que você dirige também? Eu falei, fingindo. Acreditando? Eu fingi que eu era pilota. E um dia, gente, eu fui dirigir e eu tava assim, fluindo, dirigindo muito bem, entendeu? E aí, eu fui fazer o exame psicotécnico fingindo que eu não era louca e eu passei, entendeu? Isso não é meio que a sua profissão? É. Fingir que eu não sou louca? Sim. Não, fingir que você é coisas. Fingir coisas. até acreditar. Atriz, O poeta é um fingidor, finge tão completamente. que chega a fingir que é dor. A dor que devera sente. Gente, a gente tá bonito, hein? É isso, e assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Estou errada em mentir pro meu filho? Oi, gente. Tenho 30 anos e um filho, o Gabriel, que tá com 13 agora. Eu engravidei dele aos 17, no mesmo ano que eu comecei a minha graduação. Eu amo o Gabriel com todo o meu coração, mas eu preciso admitir, eu odiei ser mãe na adolescência. Não pelo meu filho, que é maravilhoso, mas pela experiência solitária, difícil, cheia de medo, de culpa. Eu tive o apoio da minha família desde o início, tanto na criação do Gabriel quanto no segredo que decidíamos guardar a 7 chaves, a identidade do pai dele. O meu filho sempre foi muito esperto. Desde pequeno, faz perguntas sobre o pai. Primeiro com inocência, agora com insistência. Ele já entendeu que tem algo de estranho nessa história. Já percebeu que meus pais sabem de algo que estão escondendo e isso o incomoda profundamente. E me parte o coração mentir pra ele, a pessoa que eu mais amo nesse mundo. O problema é que o pai do Gabriel é um familiar próximo meu. Sim, foi consensual, mas foi errado. Um erro que me enche de vergonha até hoje. Um erro que carrego comigo em silêncio há 13 anos. O tipo de erro que ninguém quer que um filho descubra. A minha mãe, que sempre soube de tudo, tá começando a pressionar. Ela acredita que o Gabriel tem direito de saber quem é o pai, mesmo que isso traga consequências difíceis. Ela me disse, você não pode escolher os traumas que ele vai ter. Só pode estar presente quando eles acontecerem. E eu entendo a lógica disso, de verdade. Mas como que eu vou suportar ver o olhar de julgamento ou nojo no rosto do meu próprio filho? Eu tenho medo de que se eu não contar, a minha mãe conte por mim. Mas eu também tenho medo de que se eu contar, ele me odeie. É como se eu estivesse presa entre 2 portas trancadas e nenhuma delas leva para um lugar bom. Eu tô errada por preferir que ele não saiba? É pior ele descobrir pela mãe ou pela avó? Gente, a primeira história que a gente lê que eu fico arrepiada. Sério? Cara, é O que difícil. você tá sentindo? Eu não sei, acho que é... Ela escreve muito bem, né? Acho que ela descreveu muito bem. Eu acho um conundrum. Alguém traduz isso rápido antes Que isso? Uma eu tô na palavra minha de Harry voz. Potter? Eu acho um Wingardium Leviosa muito bom. É uma magia. Ok. Não, eu acho quando você... Eu Vitor? pesquiso aqui. Obrigada. Dilema? É uma charada. Dilema. É um enigma. É um enigma. Eu acho um enigma, Ah, dilema, muito difícil. Não é simples. E eu fiquei arrepiada com a coisa das 2 portas, ela presa entre as 2 portas. Não sei, eu sou meio imagem. visual. Quando a pessoa ela vai pro visual, eu fico, caraca, que
que bonito, que intenso, entendi os sentimentos. É quase uma carta de Dixit esse texto, Aham, né? aham. Eu achei, eu consegui, entendi o que você Entendeu tudo. senti, entendi tudo. É porque as palavras não são suficientes pra explicar os sentimentos, de fato. Lacan já diria isso. Sim, Lacan diria. Então, as imagens ajudam muito a você entender o que a pessoa tá sentindo. Ah, entendi tudo. Não, porque às vezes eu faço umas analogias na minha terapia. Ah, sua terapia E lacaniana. minha terapeuta é lacaniana, por isso que ela adora. Uhum. Entendi. É. Um beijo, Mônica. Ela não me ouve. Não no Só na podcast, terapia, só na terapia. Que é o lugar certo pra ela me ouvir. Tá tudo bem. Cara, Vamos uma lá. coisa, eu fiquei pensando assim, a gente não sabe o segredo, né? Não. Ela não E eu, contou pra curiosamente, gente. fiquei com vontade de fofocar, mas eu ela falei... contou sim, gente. Não, ela não Não, contou. ela Não, não ela contou, contou. não revelou o pai. Ela não revelou qual é Mas o ela qual é o contou que parente, é mas ela tenso. falou que é um Não, mas parentesco a- próximo. Mas a gente Eu não acho sabe que o que essas é, a gente não sabe se ela traiu, se Mas ela, as sabe? informações já são... Gente, É tipo, já deu pra entender que não é uma parada legal. Não, assim. eu sei. Deixa eu continuar meu raciocínio. Que o ponto é, ela não conta exatamente pra gente. Então, o que fica pra ser analisado, que eu acho muito, na verdade, muito mais legal e mais precioso, é o dilema mesmo de, tipo, contar ou não contar pro seu filho e dar nas mãos dele a vida dele, né? Basicamente. Sim. Eu achei linda a frase que a sua mãe te disse. Demais. Linda frase. Uma coisa É. muito especial, ter essa noção de que as pessoas são traumatizadas independente né, do que a gente fizer, e você como mãe tá ali pra apoiar esse filho e tal. Eu diria, dê a chance do seu filho lidar com a realidade da vida, sabe? Ele já sabe que tem uma questão, e o sentimento... Terapia de família que fizemos semana passada aí, que a gente tá fazendo terapia de família agora. E lá a gente conversou muito sobre isso, que é o sentimento de se sentir excluído, o sentimento do segredo é uma coisa que destrói uma pessoa. Porque ela sente que tá por fora de alguma coisa que todo mundo sabe e ela ela se sente muito solitária dentro de uma família, o que não é legal. Eu acho que isso vai ser pior do que qualquer coisa que seja real, sabe? A realidade, assim. Mas talvez, então, o dilema dela seja mais sobre escolher traumatizar, perpetuar esse possível trauma do filho, de não chegar a esse segredo nunca e ser traumatizado pela exclusão dentro desse segredo, ou se traumatizar, porque eu acho que o que tá mais angustiando ela talvez seja a própria exposição de uma coisa que ela fez, entendeu? E aí que me pega. Se a decisão de não contar não é menos sobre traumatizar o filho e mais sobre ela não tá se sentindo à vontade com aquilo, eu não sei se eu acho que ela tem que contar, entendeu? Porque se é sobre ela se sentir mal, por que ela vai escolher ela se sentir pior se expondo, Porque a vida entendeu? é do filho, não é dela. Ela é responsável mas pelas amiga ações dela. Exato, a ação foi dela e ela Mas tem aí vergonha dessa mas ação. é a vida do filho. Então, A ação mas dela esse implicou é o na vida dilema. do filho. Você entendeu? Esse é o dilema. Mas pra mim, Continuo ela tá achando que ela tem totalmente que contar. errada de se priorizar nessa história, porque não é sobre ela, não, cara. eu não acho que ela tá totalmente errada de priorizar. Eu achei muito bom que você puxou isso, porque foi o que eu pensei quando falou. Minha mãe falou essa frase, linda frase. E eu pensei, mas a mãe não tá vendo que ela também é um sujeito traumatizado nessa história. Exato, Isso também é isso. preciso lembrar. É por isso que é ok ser difícil. Sim. Não acho que é por isso que é ok não fazer. Uhum. Esse é o meu ponto. Mas Eu acho que é ser por isso que é difícil porque ok, ponto, é né? difícil, leva mais tempo, ela não consegue fazer de cara. Ela talvez precise passar por um processo dela antes de falar pro filho, entendeu? Eu entendo que ela teve 3 anos pra isso, mas será que ela passou 3 anos? 13. Será que ela passou 13 anos lidando com trauma? Acho muito improvável, porque a gente não tá afim de lidar com trauma. Quanto mais a gente mas puder aí- adiar, a gente vai. Eu acho que é isso. Ela também é uma pessoa traumatizada e ela não tá não contando pro filho só pelo medo do que pode ser a reação, mas também por causa do que falar pra mais alguém que é sim muito envolvido é tornar mais real ainda. Gente, mas Ela a vida tá é assim, falando- cara. ela Tipo, tá eu falando só não que- boto pressa nesse assunto. É mas um erro 13 que- anos, ela teve um filho. Ela já sabia, desde o momento em que ela engravidou e que ela descobriu que ela teve um filho, que ela falou, caralho, eu vou ter esse filho vai nascer. Ela sabia que ela ia ter que lidar com essa questão. O pai sempre ia ser o pai.
Essa história sempre ia existir, pra sempre. Porque agora tem uma prova de que essa história aconteceu, que é esse filho. Um elo. Há 13 anos ela tá lidando com esse filho que é essa história. Essa história faz parte desse filho. Ela está há 13 anos adiando um problema que agora que chegou e que tem outra pessoa que está sendo traumatizada por isso também. Ela vai pegar e agora tá pensando sobre isso 13 anos depois e ela não tem responsabilidade por ter pensado nisso, não ter pensado nisso 13 anos antes. Tipo, eu acho que ela já deveria ter feito esse trabalho e agora, como mãe, ela tem o dever de assumir, bancar e falar, essa história existe, eu preciso enfrentar ela agora porque bateu na minha porta. Mas E eu acho que ela tá errada de estar há 13 anos sem pensar nisso. Eu acho que é importante o suficiente, ela tá suficientemente preparada pra lidar com o trauma dele. Senão vão ser só duas pessoas traumatizadas conversando e ela também não vai ser um bom apoio. Mas ela pode pedir ajuda pra avó. Só que eu acho que quem tem que contar é ela. Ela, a avó tem lá... isso também. Eu não acho que a avó corre o risco de contar. Eu não acho. É pior... Eu vou ser sincera, eu não... Ela disse, talvez a minha mãe conte. Eu não acredito nisso. Não, mas eu ela... acredito que ela respeitou 13 anos até agora e ela tá falando, é melhor você contar. Uma mulher que fala uma frase dessa, eu acreditei que ela tá dizendo, é melhor que venha de você. Não imagino ela destruindo a porta agora e resolvendo ela por ela mesma. Não. Porque eu achei ela uma pessoa de boa, essa Eu também avó. acho, mas eu acho, inclusive, que a mãe está, de alguma forma, querendo que a avó conte. Entende? Porque com essa pergunta final, rolam assim, é pior ele descobrir pela mãe ou pela avó. Ou seja, ela está cogitando não contar pra que a avó conte, pra que ela não tenha que lidar com essa situação. De novo, ela tá querendo fugir de um trauma. Não funciona, gente. Eu já tentei. Eu tentei, assim, não. Os traumas, eles estão aqui na nossa vida pra gente enfrentar eles, porque senão vão ser portas e portas e portas que você vai estar no meio sem abrir nenhuma. Você precisa abrir a porta. Você precisa enxergar o monstro que tá dentro de alguma dessas duas portas. Provavelmente das duas, porque senão esse monstro vai ficar como um fantasma na sua vida até você abrir a porta. Você vai ser convocada a olhar de cara essa história mesmo que venha pela sua mãe, né? Que a avó da criança conte. Você vai ser puxada de volta porque você está no centro dessa história. Eu não acho que a sua mãe vai fazer sem conversar com você ou sem você pedir. Porque se talvez seja uma coisa que você está considerando, saiba que eu não acho que tá com uma bomba relógio em cima de você sobre isso. E se você estiver se sentindo assim, eu acho importante, tipo, pontua isso pra tua mãe. Se essa já é uma preocupação e você já sabe elaborar essa preocupação, já chega pra tua mãe e comunica com todas as palavras. Mãe, eu não quero que você conte, se essa é a sua decisão. Agora, se não é a sua decisão, aí você não vai comunicar. Como a Nina falou, né? Que talvez você queira que a sua avó, que a avó até conte. Enfim, aí não fala nada. Mas assim, se você já entendeu isso, comunica. Porque se a avó for lá e contar depois de você pedir pra ela não contar, é essa avó que vai ter vacilado, entendeu? Senão ela pode falar, não, tava desavisada, não sabia que você não queria, sacou? Entendeu? É só que eu não imaginaria isso acontecendo, mas também não tem por que não falar. Sim, claro. É que eu acho que é sempre bom se garantir e deixar claro as coisas que você já tem claro na tua cabeça. Se você não quer que a avó conte, comunica a avó que você não quer que ela conte. E agora, uma coisa que eu posso te contar é, você tá projetando o seu sentimento sobre essa história no seu filho, né? Você tá falando de uma pessoa de 13 anos. Você acha que seu filho vai te olhar com julgamento e nojo? Eu acho que pode ser que sim. Só que eu acho que talvez isso diga muito mais sobre como você se olha do que como seu filho vai te olhar. Você não sabe a reação dele. Eu, de novo, daria a chance dele ter as rédeas da própria história. Você não tá deixando ele ser o sujeito da própria história. A história é dele. O pai é dele. Você não tem culpa, eu sei que é uma coisa difícil, mas agora tem outra pessoa, cara. E aí é uma pessoa que tá tentando se descobrir e viver assim. Em algum momento isso ia chegar, Ia chegar. Então, caminhando pro meu veredito já, né, sobre tô errada em mentir pro meu filho, talvez isso seja uma convocação de urgência para que você esteja suficientemente pronta, e suficientemente não é tipo 100%, tá? É só o suficiente para falar para ele. É isso, eu acho que a reação dele está te fazendo trazer essa urgência. Então, eu também me uno a esse lugar dizendo, eu acho que é o melhor a fazer agora é você se preparar para contar. E eu não tô falando contar, porque eu tô preocupada com o trauma com você também, mas se preparar para essa realidade estar próxima. E é bom que você entenda que ela virá, e é bom que você assuma as rédeas, é bom que você entenda que é uma pessoa que vai reagir como for, como um ser humano, não só como você espera, que o seu filho não é previsível pra você também. Então, também lidar com ele e ouvir o que vem de lá. E se coloca como um ser humano também, porque eu acho que
de novo, Ana, defensora das mães, eu acho que dentro da maternidade existe uma exigência, né, pelo performar da melhor forma possível, maternar da melhor forma possível. E dentro disso, pode ser que você realmente, como a avó disse, né? Pode ser que você realmente traumatize, pode ser que você frustre seu filho. E você tem que saber lidar com isso. Se coloca enquanto humana na hora que você for abrir essa história pro teu filho. Num lugar de que faz o teu filho, por mais que ele tenha 13 anos, já é idade o suficiente para ele entender que você não contou isso antes, porque isso era uma história que te machucava, entendeu? Porque eu acho que você cria empatia por você nessa história. Se vulnerabiliza. Se vulnerabiliza, porque você não é só mãe tentando não traumatizar o filho. Você é uma mulher que sofreu consequências dos seus atos e sofreu com isso e se entristeceu, se julgou, se envergonhou. Você teve sentimentos e por isso você fez essas escolhas. Eu acho que é preciso humanizar as mães nesse lugar. Vocês tomam decisões porque vocês sentem. E, enfim. E por isso é bom a gente ter falado sobre o trauma dela, né? Porque a hora nenhuma ela fala desse lugar de talvez não contar por causa dela. E é bom você visualizar isso. Se botar de sujeito nessa história também. Não é só preocupação com o filho. Não, é que ela fala assim, talvez se eu contar, o meu filho tal. Se eu não contar, o meu filho tal. A mãe dela fala, é sobre traumatizar ele, não traumatizar ele. Mas ela tem que passar pelo processo, ela. Aí que eu... É que você discorda da gente. É aí que eu discordo. Aí que eu acho que, assim, cara, você é a mãe e uma mãe é responsável por um filho. E, cara, já não é mais sobre você. Eu acho que você teve 13 anos pra pensar nesse trauma, você fugiu disso. Aí agora você tá querendo traumatizar o seu filho mais porque você não se dedicou a curar o seu trauma e a sua parada. Eu acho que já foi a hora, eu acho que você demorou pra pensar nisso e agora não é justo você não conceder o direito do seu filho lidar com uma coisa que você não quis lidar. Deixa ele lidar. Você não conseguiu, você não quis fazer isso até agora, por 1000 motivos. Sei que é difícil. Você tá falando com uma pessoa traumatizada, a beça. Então, assim, é difícil, mas você precisa enfrentar. E deixa o seu filho enfrentar, porque ele tá querendo. Deixa ele enfrentar. Ficou com vontade de dar a sua opinião na história de hoje? Diz aí o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. Também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. E amanhã a gente se encontra de novo, na mesma hora, no mesmo lugar. Se errar, não esquece de mandar a história pra gente, viu? Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.